Bom dia, meu povo! Estamos aqui para a nossa videoaula de Geografia, nossa aula ao vivo. Vamos fazer um pouco da revisão da videoaula de ontem, que foi sobre os movimentos da Terra, rotação e translação. Além dessa revisão e explicação com novas informações, no finalzinho da nossa aula também vamos ter a correção da atividade que foi proposta. Quem não fez, aproveita para fazer na nossa aula de hoje. E aí, vocês têm até o final do dia para entregar essa atividade, enviando a foto lá no Class, tá bom? Então, quem não fez, vai aproveitar para fazer. Quem fez, vai corrigir, ver o que você acertou, ver o que você errou e ajeitar, ou seja, colocar as respostas corretas. E quem já enviou, não precisa reenviar. Você vai só fazer a correção, tá bom? E quem não enviou, tem até o final do dia para enviar. Fiquem atentos ao prazo de entrega das atividades. Por exemplo, essa atividade de vocês, que eu passei na aula de ontem, ela vai estar valendo 1 ponto. Se você entregar até hoje, você vai ter a pontuação. Entregou fora do prazo, eu faço a correção, mas aí a sua pontuação não vai ser a mesma daqueles que entregaram do dia, daqueles que entregaram no prazo. Deu para compreender? Deu. Sim? Pois vamos lá para a nossa chamada para começar a aula. Nós temos Adley. Não, né? Amanda. André Vitor. André Vitor. Beatriz. Bruno. Emanuel. Gabriel. Júlia. Lia Bárbara. Presente. Apareceu. Bom dia, bebê. Lia Bárbara. Lia Maia. Presente. Manuela. A Manuela saiu. Ela vai voltar. Maria Júlia. Presente. Matheus. Matheus Ferreira. Matheus Ricardo. Pedro Augusto. Pedro Augustus. Olha o Matheus. Bom dia, Matheus. Matheus. Matheus é o 13. Pedro Lucas. Presente. Ravi. Tá aqui. Yasmin Costa. Yasmin da Silva, a Moreira. Presente. Pronto. Então, vamos lá. No final da aula, Professora, no final da aula, eu refaço a chamada. Oi, quem falou? a senhora não falou o meu, André Ribeiro. André Ribeiro. André Ribeiro, falei mesmo não. Deixa eu anotar. Pois é, porque o dele não tem, tia. É, bebê, não veio. André Ribeiro. André Ribeiro. Pronto. Agora deu certo. Final da aula, eu refaço a chamada, porque tem aqueles alunos que entram, depois de 5, 10 minutos, ó, some no espaço. Então, a presença só vai valer se você ficar do começo até o final da aula, certo? Então, vamos lá. Com relação ao nosso conteúdo, movimentos da Terra, quem assistiu a aula de ontem está de parabéns. Quem não assistiu, ó,
puxãozinho de orelha, vocês têm que seguir o que tem na agenda. Por quê? Muitas vezes a gente faz a continuação do conteúdo. Então, se você não assistiu a aula do dia anterior, o que é que vai acontecer? Você vai se perder na continuação com a nossa aula ao vivo. Quem não assistiu, vai ter que assistir. Tem atividade proposta lá, que a gente vai fazer a correção hoje. Vocês têm que me enviar até o final do dia. Então, tenham cuidado, tá bom? Para quem assistiu a aula de ontem, nós falamos sobre 2 movimentos. Quais foram eles? E aí? Rotação e translação. Rotação e translação. Movimento de rotação, ele apresenta características diferentes do movimento de translação, ou seja, o que eles realizam são funções que, ao se juntar um com o outro, quando eles estão realizando, fazem com que as pessoas que estão no nosso planeta Terra, elas consigam ficar, fixa na Terra, não fiquem flutuando, a gente consiga perceber o dia e a noite, que horas está passando, ou seja, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, o sol nascendo, o sol se pondo, a gente consegue calcular os dias do ano. Então, esses 2 movimentos, eles são importantes para a nossa sobrevivência no planeta Terra. Então, vamos lá começar com o nosso slide. Nós temos o seguinte: o movimento de rotação, ele é aquele que apresenta características que giram em torno do seu próprio eixo. Quando eu falo para vocês que o movimento de rotação ele gira em torno do seu próprio eixo, isso quer dizer que ele fica girando para fazer com que ocorra o dia, ou seja, o movimento do dia e o movimento da noite, gerando o movimento do dia e da noite. Isso significa que o movimento de rotação, ele faz com que esse dia e noite tenha aproximadamente 24 horas. Quando a gente fala, prestem atenção, quando a gente fala aproximadamente, isso significa que a gente está arredondando um número, porque o movimento de rotação, ele realiza exatamente em 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Então, é muita informação para a gente sobre o movimento. Ao invés da gente falar 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos, a gente arredonda tudo isso. Então, a gente fala que o movimento de rotação, ele é realizado aproximadamente em 24 horas. Por isso, convencionou-se que o dia tem 24 horas, ou seja, a gente arredonda esse número, onde o eixo da Terra, ele é uma linha imaginária que transpassa o planeta do Polo Norte ao Polo Sul. Quando a gente diz transpassa, quer dizer que ele corta. Mas, deixa eu sair daqui e vir para cá. Quando a gente fala de linha imaginária, é uma linha que a gente determina, mas que ela propriamente, ela não existe, ela não é física. A gente só demarca com o nosso olhar. Então, a gente sabe onde ela começa e onde ela termina. Não é isso? Sim. Vamos observar aqui, ó. Nós temos, além do movimento de rotação, nós temos o de translação. O que o movimento de translação realiza? A gente viu que o rotação ele gira em torno do seu próprio eixo. Já o de translação, ele faz um movimento diferente. Ele não gira em torno de si, ele já vai girar em torno de quem? Do Sol, ele orbita ao redor do Sol. Ele orbita ao redor do Sol. Isso significa que ele não é mais responsável
pelas nossas horas do dia. Ele já é responsável pela quantidade de dias que tem no nosso ano. E as estações do ano? Ai, calma, a gente chega já lá. Aqui do lado, no quadradinho amarelo, nós temos, ó, deste modo, ou seja, de acordo com o movimento de translação, o giro completo dele leva 365 dias, 5 horas e 47 minutos. Só que, para não ficar com esse número, com esse dado grande, o que é que a gente faz? Aí eu vou sair daqui e vou vir para cá. O nosso movimento de translação, a gente estuda ele dizendo que ele realiza, o movimento é realizado durante 365 dias. O resto dele, os minutos, a gente não contabiliza. O que é que a gente faz? De 4 em 4 anos, temos o ano bissexto, não é isso? Quem assistiu a aula de ontem? De 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto. O que é esse ano bissexto, professora? É um dia a mais no nosso ano. Então, de fevereiro. A gente costuma ter 365 dias durante o ano. E aí, de 4 em 4 anos, a gente acrescenta um dia a mais, que é o ano bissexto. Esse dia, ele vai lá para o mês de fevereiro, que a gente só tem 28 dias, e aí quando acrescenta esse dia passa a ter o 29. E por que que isso ocorre de 4 em 4 anos? Aí eu vou voltar lá para a tela para vocês. Porque juntando o nosso tempozinho aqui, ó, que sobra das 5 horas e 47 minutos, juntando tudo isso, a gente vai dar exatamente um dia. Então, esse um dia a mais do 4 em 4 anos, ele é acrescentado, ó, olha no quadradinho rosa lá embaixo, no mês de fevereiro, que fica correspondente ao dia 29. Lembrando a vocês que esse dia ele entra exatamente no mês de fevereiro, deixa eu apagar aqui, porque é o único mês do ano que não apresenta nem 30 dias e nem 31 dias. Então, se esse dia a mais fosse por mês que apresentasse 30 dias, ele iria ficar com 31. Se fosse por mês que apresentasse 31 dias, ele iria ficar com 32. Ou seja, o calendário ele iria ficar muito diferente. Então, dessa forma, como o mês de fevereiro é o que tem menos dias, esse dia ele vai para o 29. Compreendido? Alguma dúvida? Não. Não? Então vamos lá. Alguém falou assim, eu acho. Não. Alguma dúvida? Não. Não. Então vamos lá, continuando. Nós temos aqui na tela agora, a imagem tá aparecendo direitinho para vocês? Dá para ver aqui. Pronto. Esse movimento da Terra, que tem, ó, a setinha lá embaixo roxa, fazendo assim, dessa forma. Esse movimento, ele é responsável pela rotação ou pela translação? Translação. Translação. Rotação. Olha como ele está girando no seu próprio... Ele está girando no próprio eixo. Eu estou falando do roxo, ó, do movimento roxo. Ele está girando no seu próprio eixo. Então, podemos dizer que o planeta, onde ele está mostrando o movimento roxo, ele é o de rotação. Mas quando a gente fala seguindo a linha vermelha, é de translação. É o de translação. Ele está mostrando que o planeta ele está fazendo o quê? Ó, ele está girando ao redor do Sol. Então, é o movimento de translação. O da linha vermelha. Mais uma vez.
O movimento roxo, ele está fazendo assim, ó. Então, ele está girando em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é de quê? Rotação. Rotação. O vermelho segue a linha vermelha. Ele já está fazendo assim, ó. Esse movimento, ele é qual? Translação. Translação. Então, o movimento de rotação gira em torno do seu próprio eixo. E o movimento de translação, ele gira em torno do Sol. Rotação é responsável pelo dia e noite, 24 horas. E translação, ele é responsável pelo ano, ou seja, 365 dias. E quando for um ano bissexto, que ocorre de 4 em 4 anos, vai ser 366. Compreendido esse ponto? Sim. Sim. Se tiver dúvida, pergunte, meu povo. Não fique com a dúvida. Então, quando a gente fala do movimento de translação, lá no comecinho da aula, alguém disse que ele também realiza o movimento com relação às estações do ano. Quem foi que falou? Foi eu. Pronto. Então, movimento de translação, além de ser responsável pelos nossos 365 dias, ou seja, um ano, ele também apresenta as características das estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Nós temos exatamente 4 estações. Então, vamos observar cada uma. Aqui nós temos na tela o seguinte, ó. Quais as características das estações do ano? A gente começando pela primavera. Alguém pode ler para mim? Eu leio. Vai lá. Quais as características de cada estação do ano? A primavera é a estação do ano que se segue ao inverno e precede o verão. Ela é conhecida pelo florescimento da flora e também da fauna terrestre. No hemisfério norte, começa em março e termina em junho. E no sul, começa em setembro e termina em dezembro. Observe que a primavera ela apresenta características diferentes. Quais são elas? Ó, ela primeiro segue ao inverno. Quando a gente diz que ela segue ao inverno, é antes ou é depois do inverno? Depois. E precede? É uma coisa que vem antes. Que vem antes. Então, a primavera, ó, ela ocorre antes do verão e depois do inverno. É isso? Sim. Pronto. Qual a sua principal característica? O reflorescimento das floras e também da fauna. Professor, o que é a flora e a fauna? E aí? A flora é o coletivo de plantas e flores de um determinado lugar. E a fauna são os animais. Pronto. Então, quando fala do reflorescimento da flora, são as nossas plantas e a fauna terrestre são os nossos animais. Mas, professor, o que é que o animal tem a ver com a primavera? Porque não nasce planta nele? Calma. Porque o animal ele vai se adaptar à vegetação que está naquele espaço. Então, se ele não tiver alimento, não tiver animal que come flores, folhas, se ele não tiver árvores que passaram pelo reflorescimento, ele vai ter alimento? Não. Então, o animal, ou seja, a fauna, ele vai se adaptar na primavera, porque ele vai ter formas, vai ter alimento para o seu sustento. E aí, na primavera, nós temos, ó, o mês que ele é realizado em hemisférios diferentes. Quando a gente fala de hemisfério norte, deixa eu sair daqui e vir para cá. Quando eu falo de hemisfério norte, a gente se baseia na linha do Equador. Quem estiver acima da linha do Equador está no hemisfério norte. Quem estiver abaixo da linha do Equador está no hemisfério sul. Então, quando a primavera estiver ocorrendo lá no hemisfério norte, ela vai estar ocorrendo no hemisfério sul?
Não. Não. Por quê? Por conta do movimento de translação, ou seja, a forma como a Terra gira em torno do Sol. Então, vamos ver em qual período do ano elas ocorrem. Pegando o nosso hemisfério norte como exemplo, ele ocorre entre o mês de março e termina no mês de junho. Quais alguns países que estão localizados no hemisfério norte para vocês entenderem? Nós temos Estados Unidos, Canadá, México, nós temos os países da Europa, temos a Rússia na Ásia, temos o Japão. Então, quando estiver na primavera, de março a junho, no hemisfério norte, no nosso hemisfério sul, não vai estar a primavera, vai estar uma outra estação do ano, que a gente vai já descobrir qual é. E aí, quando é que essa estação do ano, a primavera, chega no hemisfério sul? Ó? Chega no Brasil, na Argentina, Paraguai, Uruguai, nos países da África, nos países da Oceania, na China, na Índia. Quando é que ele chega? No mês de setembro e termina no mês de dezembro. Então, a gente pode dizer que as estações do ano, elas duram 2 meses, 3 meses, 4 meses ou 5 meses? 4. Elas duram 4 meses. É só você contar, ó. Lá no hemisfério norte, ó. Março, abril, maio e junho. Vai lá no hemisfério sul, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a primavera, ela dura quantos meses? 4. 4 meses. Vamos lá, continuando. Da primavera, conseguiram compreender, né? Sim. Vamos adiante. Nossa próxima estação, verão. Apareceu para vocês? Sim. Pronto. Sim. Sumiu. Pronto. Verão. Quem pode ler para mim sobre a estação do ano? Sobre o verão. Eu. Vai lá. Vai? Ui. Peraí, tia. No verão, as temperaturas permanecem elevadas. Os dias aparentam ser longos, é também o período do ano reservado às férias. No norte acontece entre 21 de junho e 23 de setembro, e no sul entre 21 de dezembro e 21 de março. Pronto. Então, ó, vamos recapitular. O verão é onde as nossas temperaturas elas são mais elevadas. Isso significa que é o período mais quente do ano. Por isso, deixa eu vir para cá, que eu gosto de aparecer. Por isso que é o período que as escolas costumam dar as férias. Por quê? Olha só, como é mais o período mais quente, os alunos na sala de aula, eles vão ficar incomodados com a questão do calor. O dia ele costuma ser mais longo. Então, para evitar essa questão de problemas que geram também, ó, no verão, costuma aparecer também problemas de saúde por conta da quantidade de calor. Por conta disso, nós temos as nossas férias para aproveitar o sol, ir à praia, pegar aquele bronze, viajar. Então, é um momento de lazer, é um momento de descanso com relação à escola. Isso no verão. Então, se eu perguntar a vocês, em qual estação do ano as escolas costumam dar férias para os alunos? Qual é? Verão. No verão, exatamente. Nós temos aqui também, ó, como informação, o verão no hemisfério norte, ele costuma acontecer entre o dia 21 de junho e 23 de setembro. São 4 meses também? E aí? Sim. Oi? Sim. O verão começa em 21 de junho e termina em 23 de setembro. São 4 meses? São. São.
Já no hemisfério sul, onde o Brasil está localizado, ele começa no dia 21 de dezembro e termina no dia 21 de março. Alguém pode me dizer qual é a data de hoje? Hoje é dia 4/3. 4/3, 4 de março. Então, se eu perguntar assim, hoje, no dia 4 de março, nós estamos na estação do ano da primavera. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Presta atenção, vou voltar lá a imagem para vocês, ó. No hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, o Brasil está localizado aqui. A nossa estação do ano do verão começa no dia 21 de dezembro e termina no dia 21 de março, o verão. Aí a minha pergunta foi, presta atenção. A estação do ano, com a data de hoje que nós estamos, 4 de março, a estação do ano predominante hoje, ou seja, aqui estamos dentro dela, é a primavera? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Nós não estamos na primavera, estamos em qual estação do ano? Verão. Verão, meu povo. De novo, ó, observe a tela. Começa no dia 21 de dezembro e termina no dia 21 de março. Estamos no dia 4 de março, então estamos dentro da estação verão. Atenção, cuidado. Nossa próxima estação, outono. Alguém pode ler? Posso ler, tia? Vai lá. O outono é a estação do ano que sucede ao verão e antecede o inverno. É conhecido pela estação em que as folhas das árvores caem, que indica a mudança entre o verão e o inverno. No norte, ocorre entre 23 de setembro e termina 21 de dezembro. E no sul, ocorre entre 21 de março e termina dia 21 de junho. O outono é o período que as folhas começam a cair. No hemisfério sul, onde o Brasil está localizado, começa no dia 21 de março e termina no dia 21 de junho. Então, se estamos no verão, estamos no verão, e ele vai terminar no dia 21 de março e vai começar o outono, eu posso dizer que depois do verão, a nossa próxima estação vai ser o inverno? Verdadeiro ou falso? Não, vai ser o outono. Falso, vai ser o outono. Cuidado que eu adoro fazer essas perguntinhas, ó, pegadinha para vocês. Então, o outono, ele começa no hemisfério sul, onde o Brasil está localizado, no dia 21 de março e termina no dia 21 de junho, ou seja, é quando as nossas folhas caem. Nossa próxima estação do ano, a última, a nossa quarta estação, que é o inverno. O inverno começa. Sumiu. Pronto. O inverno começa no hemisfério norte, no dia 21 de dezembro e termina no dia 21 de março. Já no hemisfério sul, onde o nosso país está localizado, começa no dia 21 de junho e termina no dia 23 de setembro. Então, a gente pode observar que as nossas 4 estações do ano, elas ocorrem de 4 em 4 meses. Elas sempre começam no dia 21 e terminam no dia 23, não é isso? Alguns terminam no dia 21 também. Algumas terminam no dia 21 também. Prestou atenção à aula. Então, as nossas 4 estações do ano que estudamos na aula de hoje. Primavera, verão, outono e inverno. Nesse momento, o Brasil está passando por qual estação do ano? Verão. Verão. Quais foram os 2 movimentos que vimos na aula de hoje?
Rotação e translação. Rotação e translação. Qual dos dois movimentos é responsável pelo dia e pela noite? Translação. A rotação é responsável pelo dia e pela noite. Rotação. Dia e noite. Rotação. Qual movimento é responsável pelas estações do ano? Translação. Translação. Qual movimento leva aproximadamente 24 horas para se realizar? Rotação. Qual movimento que leva aproximadamente 365 dias girando em torno do Sol? Translação. Translação. Ô, povo esperto! Então, nós temos, como característica de revisão do que vimos na aula de ontem e na aula de hoje. Rotação. Gira ao redor do seu próprio eixo. A sua duração, 24 horas. É responsável pelo dia e pela noite. Esse movimento ilumina e aquece o hemisfério norte e o hemisfério sul. Já a translação que nós temos do lado, a Terra gira ao redor do Sol, a sua duração é 365 dias, lembrando que de 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto, que passa a ser 366 dias. A Terra não mantém a mesma distância do Sol, ou seja, a partir do momento que ela vai girando em torno do Sol, deixa eu vir para cá, que ela vai fazendo esse movimento, ela em alguns momentos vai ficar mais próximo, em outros ela vai ficar mais distante. Observe, eu sou o Sol, meu dedo é a Terra. Então, se eu giro, eu tô ficando mais próximo, e depois eu vou ficando distante, vou ficando próximo, vou ficando distante. Deu para compreender? Sim. Sim, pois vamos lá para a correção da nossa atividade. Bora lá. Primeira questão. Qual movimento da Terra é responsável pelos dias e pela noite e quanto tempo ele dura? Calma. Vamos lá. Lia Bárbara, responde para mim, amor. A primeira questão. Qual movimento da Terra é responsável pelos dias e pelas noites e quanto tempo ele dura? O movimento é rotação e ele dura 24 horas. Certo, parabéns. Segunda questão. Maria Júlia, assinale a alternativa correta. Primeiro ponto. O caminho percorrido pela Terra ao redor do Sol, ou seja, o movimento realizado ao redor do Sol, ele é rotação, estação do ano, órbita ou nenhuma das alternativas. E aí, Maria Júlia? Meu microfone tá pegando? Júlia? Tia, meu microfone tá pegando? Tá sim. Pode falar. Pode falar. Agora parou. Hã? Pode falar a resposta do item A, da segunda, do ponto 1. O caminho percorrido pela Terra ao redor do Sol, ou seja, o movimento realizado ao redor do Sol, é rotação, estação do ano, órbita ou nenhuma das alternativas? E aí? Nenhuma das alternativas? Nenhuma das alternativas, porque esse movimento ele é o de translação. Ponto 2, quem vai responder é o André. A Lua, ela é um planeta, um cometa, um meteoro ou um satélite da Terra? E aí, André? André? Peraí, tia, eu tô pensando aqui. Bora, meu povo, pensar rápido, que essa atividade é de correção. Tia, eu não vi a aula, eu não fiz no caderno. Ah, tá. Então, vamos lá, Ravi. Responde ao ponto 2 para mim.
A Lua, ela é o que da Terra? Satélite. É um satélite. Terceira questão, as fases da Lua. Yasmin Moreira, quais são as fases da Lua? Lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Pronto, lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. Nossa quarta questão. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda coluna sobre os movimentos de rotação e translação. Pedro Falcão, vamos lá. Primavera. Eu vou colocar a letra A ou a letra B? B. Dias e noites. A. 24 horas. A. 365 dias. B. Então ficou B, A e B. Translação, rotação e translação. Quinta questão. Qual o nome do movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo? Lia Maia. Diz aí para mim, amor, a resposta. Lia Maia. Rotação? Rotação. Sexta questão. Qual a principal consequência do movimento de rotação, Pedro Falcão? Qual a principal consequência do movimento de rotação? Ou seja, o que ele representa, o que ele apresenta, qual a característica? E aí, Pedro? A sucessão dos dias e das noites. Dias e noites, 24 horas, também está certo. Sétima questão. Quanto tempo demora o movimento de translação? Yasmin Costa. Quanto tempo demora o movimento de translação? E aí? Yasmin? Yasmin, você está dizendo que não assistiu a aula de ontem, mas eu fiz uma revisão na aula de hoje. Falei sobre o movimento de rotação e translação. Então, se prestou atenção, dá para responder. Bora, meu povo, acordar durante a aula, ficar prestando atenção que o professor está falando. Eu posso falar? Pode. Vai lá, Lia. Ele dura 365 dias. Certo. E se for um ano bissexto? 366. 366. Ô, povo esperto. Ó, vocês estão de parabéns, viu? Então, para a gente concluir a nossa aula de hoje, mais uma vez, a atividade, copiar no caderno e enviar a foto lá no Class para ter a pontuação. Fiz a correção dessa atividade. Quem errou alguma coisa, ó, ajeita. E não precisa enviar novamente quem já enviou, porque aí eu faço a correção lá, sem problema nenhum, tá? E a gente vai para a chamada mais uma vez. Então, ó, vamos lá respondendo bem rápido, tá bom? Quem vê quem entrou depois, quem chegou atrasado. Então, vamos lá. Asley, não. Amanda, André Vitor, Beatriz, Bruno, Emanuel, Gabriel, Júlia Muniz, Lia Bárbara, Presente. Lia Maia, Presente. Manuela, Maria Júlia, Matheus, Presente. Matheus Gadelha, Matheus Ricardo, Pedro Augustos, Pedro Lucas, Presente. Ravi, Oi. Yasmin Presente. Costa, Yasmin Moreira Presente. e André Ribeiro. Presente. Então, meu povo,
encerrando a nossa aula por aqui. Uma boa manhã a todos. E, ó, tchau!